Oi pessoal, hoje a gente vai fazer os exercícios do capítulo 4, como a gente tinha combinado em aula. São os exercícios do if, dos comandos sequenciais. Tá legal? Só lembrando para vocês baixarem o Hélice versão 2 no site www.hélice.org. Lá vocês vão ter as várias versões do Hélice, versões 2 e versões 3. A que a gente vem usando, como a gente sabe, é a versão 2.5. Quem tiver problema para instalar, lembra do que a gente falou na aula do laboratório, para vocês colocarem todos os arquivos que vocês baixarem na pasta arquivos de programa. Portanto, não deixem na pasta downloads, porque senão não vai instalar. Vocês passem os arquivos para a pasta arquivos de programas e instalem a partir de lá. Caso você tenha algum problema para instalar, você também pode instalar a versão 3. Ela é ligeiramente diferente, mas é muito parecida. Daqui a um pouco eu vou mostrar. Eu instalei também a versão 3 para mostrar para vocês. E ela é mais fácil de instalar, não tem que ficar movendo de pasta. Então, portanto, tenta instalar primeiro a versão 2, porque daí vocês ficam exatamente com o mesmo ambiente que está nos slides e no material de aula. Se não, vocês fazem a versão 3, que também é muito parecida. Eu vou mostrar para vocês então como é que funciona a versão 3. Bom pessoal, essa é a tela inicial do Hélice 3, 3.5.0, e aparece basicamente as mesmas coisas, né? O fundo. Daí você escolhe o fundo, por exemplo, grass, eu vou escolher fundo de grama, dou OK. E daí ele vai carregar. O Hélice 3 é um pouquinho mais demorado para carregar. Os objetos são um pouquinho mais detalhados e, portanto, ele é um pouquinho mais lento também. Bom, aqui começa, ao invés de adicionar objetos, vocês veem que o menu é ligeiramente diferente, está Setup Scene. Então, aqui que é o nosso adicionar objetos. A gente vai configurar a cena. Na parte de baixo aparecem também as classes e os objetos dentro das classes. Aqui, por exemplo, eu vou escolher os quadrúpedes. Clico lá, aparecem os quadrúpedes, vou escolher algum objeto. Vou escolher o urso. Ok? Dou OK. E ele aparece lá. Do lado superior direito, da mesma forma que no Hélice 2, aparecem os menus para eu mudar os atributos, opacidade, cor, etc. E mudar as posições, tá? Rodar, mudar o tamanho e mudar a posição dele. Por exemplo, aqui eu vou mudar a posição inicial do urso. Continuo da mesma forma, posicionando todos os animais e montando a cena inicial. Quando eu terminar, eu clico no botão editar código, fica aqui no canto inferior direito do cenário. Tá legal? É o mesmo botão do Done que tinha lá na versão 2. Então eu vou para editar código. Da mesma forma, na parte direita aparece a nossa janela de código e na parte esquerda aparece a lista de objetos. Vou clicar aqui, ó, tem o mundo, o chão, a câmera e os objetos. No nosso caso, o urso. Quando eu clicar só no urso, por exemplo, eu vou ter somente dois menus, o menu de procedimentos e funções. Portanto, eu não tenho mais procedimentos, que são os métodos, funções e atributos. Os atributos, o menu de atributos ou propriedades, está dentro dos menus de procedimentos e funções. Tá ok? Por exemplo, pegar a opacidade, enfim, ver qual a opacidade deles, dos objetos. Aqui na parte de baixo, eu também tenho para setar veículos, setar cor, setar opacidade. Então, a gente tem as mesmas funções, só que as funções de alteração de propriedades, de atributos, estão espalhadas entre procedimentos e funções. Para programar da mesma forma. Por exemplo, aqui eu escolho qual método, qual procedimento eu quero. Por exemplo, eu vou mover o urso. Arrasto o comando, o método de mover para a nossa janela de programação. Escolho o sentido de movimento, vou mover para frente e a distância.
2 metros. E assim eu faço com todos os métodos que eu quiser. Quando eu tiver terminado, para testar, aperto o botão Run, que é o mesmo botão Play da versão 2. Quando eu fizer isso, eu obtenho o resultado. Portanto, vocês vejam que os menus são ligeiramente diferentes, mas eles são muito parecidos. Dá pra gente se adaptar perfeitamente a eles. Pessoal, os exercícios a gente vai fazer como sempre, vocês vão mandar como combinado para o monitor, tá? Sempre até com 10 dias, né, de prazo. Então os exercícios desta semana vão ficar até a sexta que vem, dia 28. Além disso, vocês vão postar também no AVA, ok? Como vocês sabem, as presenças de vocês vão ser computadas pela entrega dos exercícios. Então vocês vão me entregar, na primeira semana, a presença coletiva, e a partir da entrega desses exercícios, dos exercícios do IF do capítulo 4, as presenças vão ser contadas pela entrega dos exercícios que vocês vão fazer no AVA, ok? Vejam sempre que no AVA, na aba repositório, eu vou colocar todas as atividades e todo o material da semana e também eventuais instruções, detalhes que vocês possam precisar. Tá ok? Vou só revisar com vocês agora os exercícios que a gente falou na aula de teoria, que é o que vocês vão fazer essa semana no Hélice. Então vamos lá. Pessoal, como a gente falou na aula, os exercícios dessa semana são os exercícios dos comandos condicionais do IF. Vou lembrar aqui vocês que os comandos estruturados ficam aqui na parte de baixo. Então, se vocês arrastarem o if-else para a janela de programação, vocês vão ter um if para vocês colocarem uma expressão booleana. Lembrem sempre que é uma função, e as funções, às vezes vocês têm funções numéricas, portanto que retornam um valor um número, e funções booleanas que só retornam verdadeiro e falso. Aqui, na condição do if, só cabem funções booleanas, expressões booleanas. No nosso exemplo, se o astronauta é maior que o robô, faça esses comandos. Se não, faça esses outros comandos. Tá ok? Os exercícios dessa semana. O primeiro é esse, onde a gente tem uma skatista e 2 prédios. Lembrando que se você tiver com Hélice versão 3, os objetos não são os mesmos. Então você pode alterar os objetos e colocar objetos semelhantes. Você pode colocar outra pessoa e outros prédios também, não tem problema nenhum. Nesse primeiro exercício, a skatista tem que ir, dados os 2 prédios, você vai escolher um dos prédios, qualquer um deles, por exemplo esse, e vai testar. Se a skatista tiver a mais de 10 metros desse prédio, ela deve caminhar ou deslizar 7 metros em direção ao prédio. Então ela vai andar no sentido do prédio, por 7 metros. Se não, ou seja, se ela não estiver a mais de 10 metros do prédio, ela vai 3 metros em sentido contrário. Ok? Bom, a gente se lembra, todo mundo consegue perceber que eu estou testando se a skatista está a mais de 10 metros desse prédio. O que você entende por isso? Que a skatista vai estar a mais de 10 metros da fachada do prédio. Essa é a demanda, é isso que o exercício pede. Na implementação do Hélice, como a gente sabe, as medidas de distância são tomadas a partir de um ponto de referência, que normalmente é o centro de gravidade do edifício, então, de cada objeto no edifício, por exemplo. Então, se o edifício for muito grande, a medida de 10 metros vai ser em relação ao centro do prédio. Isso pode fazer com que a skatista entre no prédio, ou bata e atravesse a parede do prédio, e não é isso que a gente quer. Portanto, o requisito do exercício é aquele requisito que todos nós, seres humanos, entendemos. A gente vai testar se a skatista está a mais de 10 metros do prédio, ou seja, a mais de 10 metros dessa fachada mais próxima do objeto. Legal? E você, como projetista do exercício,
é que vai levar em conta como a implementação do hélice e vai considerar também, ou seja, vai somar a distância entre o centro de gravidade e a fachada. O segundo exercício é uma variação do primeiro. A gente também tem uma skatista, a gente também tem um personagem e 2 prédios. A ideia também é que você movimente a skatista, você pode fazer pelo menos 2 movimentos, para frente, para os lados ou para trás, como você prefira, sem bater em nenhum dos prédios. A diferença desse exercício é que depois ele vai ser testado mudando a posição relativa dos prédios. Então esse prédio eu posso mudar de posição, ou esse, ou a skatista, e a ideia é que a skatista continue não batendo no prédio. Portanto, o seu programa vai tentar fazer a skatista se deslocar sem bater em nenhum dos prédios. Bom, gostaria que vocês se lembrassem do último tema da aula de if, quando a gente falou de expressões booleanas compostas. Quando na expressão booleana a gente pode colocar conectivos do tipo AND e OR. Exemplo, posso testar, para não dar um exemplo nessa figura em particular, vou voltar para esse exemplo anterior que a gente viu em aula. Poderia testar, por exemplo, se o astronauta está a pelo menos 10 metros desse robô e é maior do que o alienígena. Ou está pelo menos 10 metros ou é maior que o alienígena. Está a mais de 10 metros e é maior que o alienígena e, sei lá, está a pelo menos 4 metros de algum outro objeto. Então eu vou usar expressões booleanas compostas para conseguir fazer isso. Bom, eu entendo que por enquanto é difícil a gente fazer um programa que contemple todas as condições, mesmo tendo 2 objetos diferentes só. Então a nossa ideia é que a gente vai, para testar, mudar as posições relativas dos objetos da cena e em boa parte das possibilidades a skatista não vai bater. Isso quer dizer que você não tem que resolver para todas as possíveis combinações, mas você vai tentar fazer da melhor forma possível para que em boa parte das situações a skatista não trombe nos prédios. Legal. Nosso último exercício é esse onde eu tenho uma pirâmide, a esfinge e um avião. Lembrando que eu acho que esses objetos, nem todos esses objetos tem na versão 3, então você substitua, tá legal? O que diz o enunciado? Então eu vou fazer esse avião voar em direção à pirâmide, tá? No sentido da pirâmide, e se o avião não for bater na pirâmide, ou seja, se o avião já estiver em altitude maior que a altura da pirâmide. Se não, que é esse caso da figura, se o avião fosse bater, a altitude dele não é maior que a altura da pirâmide, ele vai virar em sentido oposto e vai voar na direção da esfinge. Além disso, se ele também puder bater na esfinge, antes de chegar na esfinge, ele vai aumentar a altitude e voar a alguma altitude maior que da esfinge. O grande segredo desse exercício é a gente de novo se lembrar dos pontos de referência e lembrar que para alguns objetos, ou para a maior parte dos objetos, o ponto de referência é o centro de gravidade, mas para alguns objetos pode ser outras partes. Por exemplo, no caso da pirâmide, o centro de gravidade podia ser algum ponto aqui na base da pirâmide ou no topo da pirâmide, para você comparar. E a mesma coisa para a esfinge. Para você comparar a altitude do avião com a altura da esfinge, você suponha que o ponto de referência seja a base, você teria que contar a altura dela. Tá ok? Bom, mas com os testes, se você tiver alguma dificuldade e ver que o avião está batendo, lembre-se disso. Às vezes o ponto de referência que você está levando em conta não é o centro de gravidade. Ok? Então, bom trabalho para todo mundo.